Mas antes de continuar com essa pauta, temos o privilégio de termos aqui conosco para poder entrevistar e para poder contar como foi a sua interpretação da manifestação de ontem. Foi muito bem. Eu estava aí, ouvi o pastor Silas Malafaia com esse discurso que nunca tem nada a perder. Tem que estar atento porque é paulada atrás de palavra, com muito critério, com muita responsabilidade, mas sendo duro na sua posição. Pastor Silas Malafaia, boa tarde. Muito obrigado pela deferência de nos atender e estar conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Opa, boa tarde. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Como foi ontem? Eu vi o senhor aí discursando com a energia tradicional, mas foi muito bem ver você, o Nicolas, o Flávio, juntos, com outras referências da direita, quando dias atrás parecia que tinha algumas críticas de um para o outro, isso sabendo que não ajuda a direita, mas foi muito legal. Gostaríamos da tua opinião sobre a manifestação de ontem, por favor. Bem, nós sabemos que o poder, não é? O povo é o supremo poder. Então, quando um povo se manifesta, eu acho que isso é de uma importância máxima, porque é a expressão da soberania, né, das pessoas. Então, eu acho que a manifestação ontem, ela tanto fez críticas ao governo Lula, como críticas a dois principais ministros, que é Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, e marcando posição diante de tudo isso que nós estamos assistindo no Brasil, dessa vergonha que nós estamos assistindo, de abuso de autoridade, de abuso de poder. E eu acho que valeu, porque é marcar uma posição nesse momento. E aquilo que eu digo, eu nem gosto de discutir número, que essa balela de Datafolha, de USP, esses esquerdopatas. Só tem uma perguntinha aí. Nesses últimos 5 anos, a esquerda não colocou a metade, nenhum evento deles, do menor evento nosso. Só isso aqui eu já estou satisfeito. Não colocou a metade. E outra, lá com pão com mortadela, com ônibus, um monte de coisa, sindicalista, tudo isso. Então, valeu muito a manifestação ontem. Confesso, pastor, que no começo, faltando uma meia hora para as 2, estava preocupado. Falei, cadê o povo? Depois lotou a Paulista, estava muito linda, a energia estava esplendorosa. E quando você chegou com o Nicolas e com o Flávio, foi o ponto alto, sem dúvida nenhuma. Vou passar a palavra para Diogo Forjas, que vai fazer uma pergunta para o senhor. Pastor, a gente viu ontem, boa tarde, nós vimos ontem a direita e algumas figuras mais próximas do centro no palanque, mas eu queria trazer uma questão que tem a ver com conhecimento bíblico e com conhecimento de política, dois temas que o senhor conhece bem. Eu estava refletindo ontem sobre o episódio dos mercadores no templo, que Jesus botou para fora no chicote. E eu me lembrei, quando o senhor falou agora há pouco sobre a vergonha que nós estamos assistindo, daquela cena grotesca da filmagem no Congresso Nacional dos deputados negociando a redução de pena de inocentes por emendas. Mais uma cena nefasta. Eu me lembrei também que o Daniel Silveira foi preso por usar a palavra com a anuência do Centrão, que os pedidos de impeachment foram todos enterrados pelo Centrão. Eu não sei se eu vejo o Centrão como vítima ou como parceiro, mas a grande pergunta é, se a casa de Deus foi feita um covil de ladrões, será que a casa do povo também foi? Quando é que o chicote chega para colocar a casa em ordem? Porque agora nós estamos pleiteando a redução de penas, quando deveríamos comemorar a liberdade de inocentes, pastor. Como é que o senhor vê essa perspectiva depois dessa simbologia de união de ontem? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem coloca essa gente lá é o povo. Essa gente não está lá porque ET votou, nem anjo. Vocês estão lá porque o povo votou. Então, querendo ou não, essa cambada aí que você falou, que eu chamo de prostitutas da direita, que na verdade são do centro, tá? Que se vendem no mercado, mas estou falando do voto, não estou falando desses caras. Ninguém ganha uma eleição sem o voto do centro. Não estou falando deles, desses deputados e senadores, estou falando do povo. Nós temos direita, nós temos esquerdas e tem um povo que não é nem direita nem esquerda, é centro, tá? E isso também se reflete na eleição desses caras. Então ninguém vai ganhar a eleição sem o centro. Não adianta chorar
Tanto é que Lula, mesmo sendo de esquerda, ele é muito estrategista, você tem que reconhecer o inimigo para ver a tática que ele usa para tentar neutralizá-lo, e ele sempre fez sinalizações para o centro e atraiu, porque ele sabe que só com esquerda não ganha. Só com direita não vai se ganhar eleição também aqui nesse país. Não adianta, vai ficar na bolha. E nós lamentamos profundamente, né, esses camaradas que são eleitos pelo povo e que no final traem o próprio povo com interesses mesquinhos. Agora, a dosimetria é o possível do momento. Claro que, para mim, o legal, o moral, o correto é a anistia, já que esse inquérito e todo esse processo é uma farsa de pseudogolpe. Isso é uma farsa. Para você ter uma ideia, esse famigerado que não passa de perseguição política puríssima, uma delação. Sabe quantas delações nós tivemos na Lava Jato para poder prender Lula e a quadrilha do PT? 298. Uma delação que foi quebrada a delação, foi mudada 6 vezes, depois o coronel Cid quebrou a delação com provas sobejas. E por que Alexandre de Moraes não mandou cancelar? Porque a única coisa que ele tinha para se agarrar para o capacho deles, que é Paulo Gonet, tá? O procurador-geral, denunciar Bolsonaro e os outros, sabe? Através de uma única delação. Então, eu lamento. Todo esse estado de coisas é a maior vergonha, né? É o que eu disse ontem. Senhor ministro Fachin e demais ministros, parem para pensar. Se há vazamento de dados de ministros, plural, e seus familiares, quem tem que abrir alguma coisa é o presidente do STF. Claro. Isso é uma afronta ao presidente do STF, à corte. Um cara que a mulher tem um contrato de 129 milhões, usando um inquérito imoral e ilegal, parte para cima dos auditores da Receita para intimidar. Quando esse cara tinha que ser afastado. Claro. Ele e Dias Toffoli tinham que ser afastados. Isso aqui é um país sério. Os dois estavam afastados até a conclusão de tudo. Não, continua aí, botando tornozeleira nos outros, incriminando gente, julgando. Então, nós estamos num estado de coisas, sabe, que é assim, uma afronta ao povo brasileiro, e a própria Carta Magna é o que nós estamos assistindo. E, lamentavelmente, tudo isso que nós estamos assistindo é porque nós não temos uma maioria no Senado, tá? Porque lá que é a casa que pode botar um freio na questão do STF. Lamentavelmente, desculpa a expressão, grande parte com o rabo preso, tá? Que está na mão dos caras lá do STF. Então, fica tudo caladinho, a maioria, com exceções, é claro, e não bota para quebrar e não bota para frente. A nossa colega Maria de Carli tem outra pergunta, pastor. Boa tarde, pastor. É um prazer falar contigo e concordo. Vivemos aqui numa República das Bananas, República dos Trópicos. E os brasileiros estão, de fato, cansados disso. Nesse sentido, como é que a direita, neste ano de 2026, pode se tornar mais forte? Quais seriam os principais desafios da gente ter um presidente de direita que ele irá enfrentar nessas eleições, na sua opinião? Bem, para mim, o grande desafio nosso é saber mostrar para o povo em quem deve votar para senador. Pegar esses caras, porque 2/3 deles vão à reeleição, e mostrar como eles votaram, traindo o povo, e botar a gente lá que é o X, é o Senado, né? Porque já que nós temos um poder que não respeita poder nenhum, que é o STF, não respeita ninguém, são soberanos, faz o que querem, rasga a Constituição e vai embora. Então, nós precisamos de um Senado forte. Nós temos que dar muita atenção a essas 54 cadeiras que vão ser disputadas. Eu acho que essa tem que ser a nossa grande preocupação. Número 2, um candidato da direita, eu sou amigo de Bolsonaro, sou amigo da família deles, não tenho nada contra ninguém, mas eu tenho opinião. E não venham aqui fazer igual a esquerda faz. Não venham aqui querer calar
aqueles que têm opinião, porque não tem medo de rede social, não tem medo de opinião publicada nem pública. Então, eu disse sempre que, para mim, questão pessoal, o melhor candidato seria Tarcísio com Michele como vice. Para mim, esse seria o melhor candidato. Eu não estou dizendo que Flávio é incompetente, que Ratinho é incompetente, que Caiado é incompetente. Não estou falando nada disso. Não estou dizendo que eles são incompetentes, tá? Não estou falando que eles são incompetentes. Nem Zema, nem Ratinho, nem Caiado, nem Flávio Bolsonaro. Eu estou dizendo quem é o melhor para isso, na minha opinião. Agora, não sou eu que decido. Eu não decido isso. Agora, também quero dizer uma outra coisa. Eu não acho ruim ter mais de um candidato à direita. A direita ganhou no Chile porque tinha 3. Isso mostra também a nossa diferença de respeitar contrários. Por exemplo, ontem lá no trio estava Zema, que é postulante, Caiado, que é postulante, e o Flávio. Eu não acho nada demais, sabe por quê? Porque eu posso apoiar quem eu quiser, porque eu jamais vou apoiar gente da esquerda, eu posso apoiar qualquer candidato no primeiro turno da direita e lá no final vamos botar todo mundo junto. O Bolsonaro falou isso. Claro. Quando o Caiado se mostrou como pretenso candidato, o Bolsonaro falou, ele estava livre. Não tem problema não, bem-vindo. Ele está certo, sabe? Nós não podemos cercear as pessoas. Vou dizer uma coisa para vocês. Tão ruim como a extrema esquerda é a extrema direita. Essa gente, eles tratam a política com paixão. E tratar a política com paixão é igual a futebol. Teu time perde e você está defendendo o time, porque trabalha com coração, com paixão. E política não se faz com isso, faz com inteligência, com estratégia. Então, nós não podemos ficar nesse jogo. Não pode ter outro candidato. Não, eu vou apoiar um. Você pode ter certeza que eu vou apoiar. Eu não vou ficar omisso, mesmo que tenha 2 ou 3. Eu vou apoiar um. Mas não acho nada demais. Faz parte do jogo democrático. O professor Marcelo Soares tem mais uma pergunta aqui. Falta o Marcelo e o Luiz Arthur Nogueira e liberamos o senhor, tá? Tenha paciência com a gente. Pastor, primeiro uma boa tarde para o senhor. É uma grande oportunidade poder fazer uma pergunta diretamente para o senhor, que é uma das grandes lideranças desse país. E eu vi a sua manifestação agora, o senhor está sendo extremamente coerente. Parabenizo e agradeço essa possibilidade. Eu fiquei muito feliz em ter visto 3 dos grandes líderes políticos brasileiros, à direita, melhor dizendo, da direita, juntos ali, fazendo um discurso e mostrando aquilo que pode ser feito e aquilo que é necessário fazer neste momento. E pensando em termos daquilo que pode ser feito, aquilo que é necessário ser feito, eu tenho uma grande convicção também de que a direita vai ganhar, em especial o Flávio Bolsonaro pode ganhar e vai ganhar. Eu tenho certeza absoluta disso. Tá? Basta que nós continuemos juntos. Nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor se o senhor já tem ou já existe entre esse grupo uma pauta comum. Uma pauta para dizer, porque nós temos que estar preocupados primeiro com as eleições, mas com pós-eleição. Porque se nós não tivermos uma pauta comum, pode acontecer o que aconteceu no primeiro governo do Bolsonaro, em que simplesmente houve uma fragmentação e cada um correu com a sua pauta própria. Se já existe uma pauta comum, e nesse sentido, quais seriam os elementos que o senhor indicariam para compor uma pauta comum para o pós-eleição? No caso, uma pauta comum agora para o período eleitoral e uma pauta comum para o pós-eleição. O que o senhor identifica como já sendo convergente e aquilo que o senhor indicaria como sendo o mais necessário? Bem, eu não tenho... Obrigado, querido, aí pela pergunta. E eu não tenho esse poder, não é? E também não participo de conversas com esses candidatos sobre pautas. Eu não participo, eu não participei até hoje. Eu acredito que já existe uma pauta comum. A pauta comum é a questão econômica do Brasil, que é onde Lula está levando o país a ser enterrado. Isso é uma pauta comum. Todos eles têm a mesma visão de que nós não aguentamos mais essa questão tributária louca que esses caras, eles odeiam o capital. Isso está lá no... Eu sou psicólogo, está lá no inconsciente coletivo deles. Eles odeiam o capital, então fazem qualquer coisa para destruir. Uma maneira de destruir o capital e fazer dependência do Estado é o quê? Sobrecarregar, né, a produtividade livre de um país soberano, né, a economia livre, sobrecarregar, estrangular para ver o clientelismo do Estado. Isso eles fazem ao longo de décadas e décadas e décadas. Então, eu acho que existe uma pauta comum de que nenhum país aguenta uma carga tributária como essa.
Chega. Isso é uma pauta comum e que eu também concordo. Ninguém aguenta. O Bolsonaro derrubou tributos e esses caras vieram e atropelando e botando para rachar. E não só, né, taxando, como agora mais de 1.000 produtos de máquinas eletroeletrônicos, né, vão sofrer aumento, eles vêm. E outra, esses são os verdadeiros pais dos banqueiros, pai dos bilionários banqueiros. Enquanto a média da taxa Selic do governo Bolsonaro foi 6, a do Lula é 13. É mais do que o dobro, certo? 1 trilhão de reais pagos ano passado. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento da saúde, 245 bi, da educação, 226 bi, dos programas sociais para comprar o povo, 180 bi. Se você faz essa conta aí arredondando, nós estamos aí na casa de 670 bilhões. 670 bilhões, quer dizer, taxas de pagam juros mais do que isso. Ainda sobra mais 330 bi. Vocês já pararam para pensar quanta coisa pode ser feita nesse país, na área da educação, na área da saúde, da infraestrutura, da habitação, de saneamento, se baixar, se derrubar essa taxa, se houver mais garantias? Então, eu acho que isso é uma pauta comum. Amigo, para pensar. Se eu pego no papel e tenho 15%, por que eu vou me arriscar a fazer negócio com uma carga tributária monstruosa dessa em cima de mim? Eu fico com papel. Isso é mais de 200 indústrias já foram para o Paraguai, que era piada. O Paraguai era uma piada de genérico, uma piada de cópia. O Paraguai é o segundo país, tirando a América, onde está tendo êxodo de brasileiros. Eu tenho amigo aqui meu, membro da minha igreja, que tem uma indústria, não vou dar o nome por uma questão ética, claro. Ele é industrial e membro da minha igreja. Ele tem uma indústria com mais de 700 funcionários. Ele falou, estou me mudando. Já comprou a propriedade, está construindo os galpões no Paraguai, já conseguiu a cidadania paraguaia e vai botar 700 pessoas desempregadas. Claro. Então, eu acho que isso é uma pauta, sabe, comum a todos. Ninguém aguenta essa carga tributária. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta essas taxas Selic nesse nível. Ninguém aguenta. Então, eu acho que isso é comum a todos eles. Cada um falando de um jeito, certo? E, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho, opinião minha, muito bom ter mais de um candidato da direita na disputa, e explico por quê. Porque eu não sei, eu não conheço a vida de ninguém no profundo e no oculto. Se alguém for explodido por alguma coisa errada, nós temos opção. Essa que é uma verdade que eu quero dizer aqui para vocês em primeira mão. Você tem um candidato só, acontece uma desgraça aí que a gente não sabe. Quem nomeou a maioria de cortes superiores, essa raça de PT, tá? Acontece uma miséria aí, olha a encrenca, como é que vai ser? Então eu não acho ruim, não. Claro. Eu não acho ruim, não, certo? Eu não acho ruim, acho bom e acho salutar. Pastor, antes de passar para Luiz Arthur Nogueira, complementando com a sua conta, somente com o que o Brasil paga de juros da dívida em um ano, dá para colocar 35 milhões de famílias com saneamento básico que hoje não tem. Olha o número, somente com isso. Luiz Arthur Nogueira. Pastor Silas, boa tarde. Queria lhe perguntar sobre Gilberto Kassab, que para mim é um dos políticos mais misteriosos do Brasil. Ele consegue ter cargo em governos de esquerda, em governos de direita. Ele criou um partido, o PSD, que segundo ele próprio não é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Como o senhor não tem medo de dar opinião, a pergunta é muito direta. O senhor confia em Gilberto Kassab? Dá para fazer acordo com ele? Eu não confio. Para mim, ele montou um balcão de negócios. Porque quando você negocia com direita e com esquerda, isso é balcão de negócios. Tá? E aí, agrega... eu fico até que rir. A senadora Elisiane Gama, do Maranhão, comunista de carteirinha há anos, está lá por quê? Ela é evangélica, quer dizer, ela diz que é evangélica, eu não entendo evangélico em partido comunista, mas como começou, depois do advento das redes sociais, o esclarecimento aumentou. Então, o público evangélico começou a ter noção, as pessoas de um nível menor, do que é essa questão de comunismo. Então, ela sai de um partido comunista e vai para o PSD.
Para pensar que brincadeira é essa. Em qualquer lugar do mundo, uma curva violenta dessa. Então, para mim, não é confiável, tá? Para mim, é balcão de negócios, lamento profundamente, mas eu não posso ver de outra maneira. Quando o cara diz, aqui não é direita, aqui não é esquerda, aqui não é centro, tá livre aí, a gente apoia o que interessa. Não, aqui a gente apoia esse da esquerda, mas ali a gente apoia o da direita. Lamentavelmente, nós assistimos essa vergonha no nosso país, essa falta de identificação ideológica, simplesmente para fazer balcão de negócios. Pastor, última pergunta curta da minha parte. O senhor já pensou em ser candidato a senador em algum momento? Não? Nunca. Eu aprendi uma coisa que eu digo para você. Quando você participa de partido, você participa de partes da sociedade. Partido são partes da sociedade. Eu sou do todo. Eu não sou de parte. Eu sou livre. Sou livre para criticar, para apoiar quem eu quero. Se você num partido, você está preso. Você está preso ideologicamente ali e está preso àquela direção e àquela condução. Eu não. Eu sou livre. Sou livre para criticar. Eu apenas sou um cidadão que tenho uma pequenina influência. É só isso, só. Não tem nenhuma pretensão política de nada. Absolutamente nada. Muito obrigado, pastor, como sempre. É uma preferência ter o senhor aqui. Muito obrigado pela gentileza de nos atender e tenha uma ótima semana. Obrigado a vocês. Grande abraço. Muito obrigado.